Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje nós vamos fazer a leitura das súmulas de Direito Civil do STJ, tá ok? Bom, como eu mencionei em alguns vídeos, esse material do STJ ele é muito legal, porque primeiro ele é gratuito e segundo ele é separado por ramos do direito. Então nós já fizemos a leitura das súmulas de direito administrativo, direito ambiental, direito bancário e agora vamos fazer a leitura das súmulas de direito civil, tá ok? E mesmo aqui dentro de direito civil, assim como nos outros ramos, né, é tudo separadinho por tópicos. Então vamos começar por alimentos e depois ler súmulas de outros tópicos, tá ok? Então, antes da gente começar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí para receber mais vídeos como esse também, tá? Mais conteúdos jurídicos e de diversas outras coisas, tá ok? Então, agora começando. Alimentos. Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Risquei essa segunda parte aqui porque é a redação anterior da súmula. Então, para não confundir o entendimento de quem estiver ouvindo, né? Então vamos pular essa leitura porque ela já não é mais relevante, né? Vamos dizer assim, para questão prática, questões de provas e etc. Então, aqui no material temos mais julgados, né, que fundamentam essa súmula. E passando à próxima súmula. Súmula 358. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Súmula 596. A obrigação de alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Súmula 621. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade. Condomínio. Súmula 260. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos. Contrato de construção. Súmula 194. Prescreve em 20 anos a ação para obter do construtor indenização por defeitos da obra. Contrato de fiança. Súmula 332. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Contrato de locação. Súmula 214. O fiador no contrato de locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Súmula 268. O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado. Súmula 335. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Súmula 549. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Contrato de seguro. Súmula 61. Bom pessoal,
Como nós vemos aqui logo abaixo, essa súmula já foi cancelada, tá? Então, nós vamos pular a leitura dela aqui para não confundir o entendimento de quem estiver ouvindo, tá ok? Então, próxima súmula. Súmula 101. A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano. Súmula 229. O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Súmula 278. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Súmula 402. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Súmula 465. Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação. Súmula 529. No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado, direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. Súmula 537. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Súmula 610. O suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Súmula 616. A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. Súmula 620. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Súmula 632. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Dano moral. Súmula 37. São cumuláveis as indenizações por dano material e moral oriundos do mesmo fato. Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula 281. A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa. Súmula 326. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula 370. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado.
Súmula 387. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Súmula 388. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Súmula 403. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Súmula 642. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Direito autoral. Súmula 63. São devidos direitos autorais pela transmissão, ou melhor dizendo, pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais. Então, só repetindo aqui a súmula para gravar bem o entendimento. Súmula 63. São devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais. Agora sim, seguindo. Súmula 228. É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral. Súmula 261. A cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos hoteleiros deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação. Divórcio. Súmula 197. O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. DPVAT. Súmula 246. O valor do seguro obrigatório deve ser reduzido da indenização judicialmente fixada. Súmula 257. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Súmula 405. A ação de cobrança do seguro obrigatório, DPVAT, prescreve em 3 anos. Súmula 426. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. Súmula 470. Bom, pessoal, essa é mais uma súmula cancelada, então nós vamos pular a leitura dela, tá ok? Mas tá registrado aí no material para quem tiver interesse de dar uma olhadinha. Súmula 474. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga na forma proporcional ao grau de invalidez. Súmula 540. Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. Súmula 544. É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez
Também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da medida provisória número 451 de 2008. Súmula 573. Nas ações de indenização decorrente do seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou daqueles em que o conhecimento anterior resulte comprado na fase de instrução. Seguindo, súmula 580. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei nº 6.194 de 1974, redação dada pela Lei nº 11.482 de 2007, incide desde a data do evento danoso. Investigação de paternidade. Súmula 1. O foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para a ação de investigação de paternidade, quando cumulada com a de alimentos. Súmula 277. Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. Súmula 301. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade. Prisão civil. Súmula 304. É ilegal a decretação da prisão civil daquele que não assume expressamente o encargo de depositário judicial. Súmula 419. Descabe a prisão civil do depositário infiel. Bom, pessoal, só um comentário bem breve dessa súmula. Antes, no nosso ordenamento jurídico, as duas únicas modalidades de prisão civil eram a do depositário infiel e a do devedor de alimentos. Em virtude de tratados do Brasil, com outros países e com organismos internacionais, passou a se ter o entendimento de que a prisão do depositário infiel é ilegal, Então, atualmente, não há mais a prisão do depositário infiel, embora ela esteja expressa na lei, em virtude de compromissos e tratados, assumidos pelo Brasil, ela não é mais aplicada, tá ok? Então, temos aqui esse entendimento sumulado que traz isso. Agora, seguindo. Responsabilidade civil. Súmula 43. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Súmula 130. A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Súmula 132. A ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Súmula 145. No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado
quando incorreram em dolo ou culpa grave. Súmula 186. Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos somente são devidos por aquele que praticou o crime. Súmula 221. São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Transporte marítimo. Súmula 109. O reconhecimento do direito à indenização por falta de mercadoria transportada via marítima independe de vistoria. Uso capião. Súmula 11. A presença da União ou de qualquer de seus entes na ação de uso capião especial não afasta a competência do foro da situação do imóvel. Súmula 193. O direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por uso capião. Só um comentário bem breve, essa súmula é de uma época mais antiga em que havia essa questão, né, do direito de uso de linha telefônica. A linha telefônica era algo muito caro. Então, aqui, ó, para vocês verem, na época em que ela foi editada, poderia ser adquirido por uso capião. Súmula não foi revogada, né, nem cancelada, nem nada, mas por uma questão mesmo da época em que nós estamos vivendo, hoje não se vê tanto a aplicação dela, mas já foi muito utilizada por conta do que ter uma linha telefônica representava antigamente, tá ok? Só uma curiosidade aí de direito para vocês. Bom, pessoal, então, como vocês viram, essa foi a nossa última súmula de direito civil, tá? Então, com poucos minutos, nós vemos um conteúdo extremamente importante, tanto para provas de concurso quanto para a prática jurídica de quem atua, né? Muitas pessoas que atuam sabem que as demandas no direito civil são muitas e de várias naturezas. Então, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que podem te auxiliar, né? Tanto na sua preparação quanto na sua profissão, ou às vezes até no seu conhecimento mesmo como cidadão. Tá ok? Muito obrigada! E se esse conteúdo te ajudou, deixa o seu like e até a próxima!